Hoje vamos mergulhar em um tema essencial para a nossa vida espiritual, os 7 dons do Espírito Santo. Eles não são apenas graças simbólicas, mas forças reais que Deus nos dá para que nós possamos viver como verdadeiros filhos de Deus. Eles nos foram dados no batismo e são fortalecidos no sacramento da Crisma. Vamos conhecer cada um deles à luz da Bíblia, do Catecismo da Igreja Católica e dos ensinamentos dos santos. O primeiro dom que o Espírito Santo nos dá é a sabedoria, o gosto por Deus e pelas coisas eternas. A sabedoria é o dom mais sublime. Não se trata apenas de conhecimento, mas de intimidade com Deus. É o dom que nos permite ver tudo com os olhos do Senhor, desejando o que Ele deseja, amando o que Ele ama e rejeitando o que o ofende. Na Bíblia, há o livro de Tiago, capítulo 3, versículo 13, que nos fala sobre isso. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre, por seu bom procedimento, suas obras em mansidão de sabedoria. A sabedoria vinda do alto nos dá discernimento espiritual profundo, levando-nos a desprezar os prazeres passageiros do mundo e abraçar o sofrimento com amor, quando ele nos une a Cristo. O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1831, nos ensina: é o dom do Espírito que nos faz conhecer por intuição divina as verdades eternas e nos leva a saboreá-las. Com esse dom, o cristão ama a cruz, compreende a beleza da castidade, valoriza o silêncio e busca, acima de tudo, agradar a Deus. Ele passa a ver as provações como meios de santificação e a eternidade como sua verdadeira pátria. São Tomás de Aquino, que foi um grande doutor da Igreja, dizia que a sabedoria é a visão do alto, pois ela nos eleva acima das coisas terrenas e nos faz ver a realidade como Deus vê. Santa Teresa de Ávila explicava que o dom da sabedoria é como um fogo no coração que faz tudo o que não é de Deus parecer cinzas. Quando o dom da sabedoria começa a agir em nós, passamos a ter desprezo pelo pecado, mesmo sendo os menores. Nós passamos a preferir o tempo de oração ao entretenimento vazio. Passamos a encontrar alegria na simplicidade, no serviço, na adoração e no amor ao próximo. E, é claro, passamos a buscar o céu com o coração desprendido das vaidades do mundo. A sabedoria nos torna almas contemplativas, mesmo no meio do mundo. O dom da sabedoria é o sopro do Espírito Santo que nos ensina a amar o que é eterno e desprezar o que é passageiro. É por isso que o inimigo tenta tanto nos distrair com o barulho e a confusão do mundo. Ele sabe que uma alma cheia da sabedoria divina não se perde, porque está com os olhos fixos no céu. Peçamos este dom todos os dias. Senhor, dai-me a vossa sabedoria, para que eu viva nesta terra como quem já tem os pés no céu. O segundo dom do Espírito Santo é o dom do entendimento. É a luz que ilumina as verdades da fé. O dom do entendimento é uma luz interior dada pelo Espírito Santo que nos permite compreender profundamente as verdades reveladas por Deus. Não é um raciocínio humano, mas, na verdade, uma inteligência espiritual que nos faz penetrar os mistérios da fé com clareza e profundidade, mesmo sem termos estudado teologia. A Bíblia nos fala sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas
se discernem espiritualmente. Este dom permite que vejamos o que os olhos do mundo não veem. Ele desvenda o véu da Escritura, ilumina o coração no momento da oração, faz compreender a Eucaristia, o valor da confissão, a presença real de Deus em nós. O Catecismo da Igreja Católica, número 1831, nos ensina: os 7 dons do Espírito Santo completam e aperfeiçoam as virtudes dos que os recebem, tornam o fiel dócil para seguir os impulsos do Espírito. O dom do entendimento, portanto, nos dá clareza espiritual para aceitar e viver o que Deus nos ensina, especialmente quando não conseguimos entender com razão humana. São Francisco de Assis, embora sem formação intelectual profunda, compreendia os mistérios do Evangelho com tal profundidade que transformava os corações só com palavras simples. Isso é o dom do entendimento, fazer a fé se tornar viva, real e aplicada. Santa Catarina de Sena, que também não teve estudo formal, recebeu revelações e compreensão profunda da Trindade e da salvação por meio da luz divina que vem deste dom. Quando o dom do entendimento atua em nós, conseguimos ler a Bíblia e sentir que Deus está falando conosco diretamente. Passamos a compreender por que a cruz é caminho de salvação. Percebemos o valor dos sacramentos, mesmo quando não sentimos nada. Passamos a entender que o sofrimento pode ter sentido redentor. E, é claro, passamos a explicar a fé com simplicidade e convicção. O mundo busca entender tudo com razão, mas os mistérios de Deus não se decifram com lógica humana. É preciso ter luz do alto. O dom do entendimento nos faz enxergar com os olhos da fé e compreender que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Sempre ore e peça entendimento, peça os dons do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, dai-me o dom do entendimento, para que eu veja a beleza da vossa verdade e nunca me confunda com as mentiras do mundo. O terceiro dom que o Espírito Santo nos dá é o dom do conselho. Essa é uma graça sobrenatural que nos ajuda a discernir a vontade de Deus nas situações concretas da vida, especialmente nas dúvidas, tentações e decisões difíceis. Ele ilumina a consciência e nos mostra o que fazer, como agir e quando calar ou falar, segundo os caminhos de Deus. A Bíblia nos fala sobre isso no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 19 ao 20. Quando vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de falar. O Espírito de vosso Pai é que falará por vós. O Espírito Santo fala ao nosso interior por meio do dom do conselho. Ele nos inspira a tomar atitudes santas, mesmo em momentos de incerteza, oferecendo respostas que não vêm de nós, mas da verdade do céu. O Catecismo da Igreja Católica, número 1831, nos ensina que por meio dos dons do Espírito Santo somos tornados dóceis para seguir os impulsos do Espírito. Esse dom torna o cristão dócil às inspirações divinas, levando-o a escolher sempre o bem maior e a evitar o pecado, não por medo, mas na verdade por amor e sabedoria espiritual. São João Maria Vianney, o cura de Ares, aconselhava milhares de fiéis com palavras que tocavam o coração e revelavam verdades escondidas, porque o Espírito falava por ele. Ele dizia: não sou eu quem falo, é o bom Deus que põe as palavras na minha boca. Santa Teresa de Ávila buscava o dom do conselho nas decisões importantes do Carmelo.
ela pedia ao Espírito Santo: ensina-me o que devo fazer, inspira-me o que devo dizer. Com o dom do conselho, sabemos qual é a decisão certa diante de dilemas morais e espirituais. Percebemos quando devemos falar ou silenciar, agir ou esperar. Ajudamos outras pessoas com conselhos santos, mesmo sem termos estudado muito. E é claro, temos paz interior, pois sabemos que estamos seguindo a direção de Deus. Em um mundo de tantas vozes e opiniões, o dom do conselho nos permite ouvir a voz do Espírito Santo no íntimo da alma, conduzindo-nos ao caminho seguro da santidade. Se possível, peço que você ore comigo agora. Vinde, Espírito Santo, concedei-me o dom do conselho, para que em todas as minhas escolhas eu possa seguir a vossa vontade e jamais me afastar da vossa luz. O quarto dom do Espírito Santo é o dom da fortaleza. O dom da fortaleza é a força interior que o Santo Espírito nos concede para vencer os medos, resistir às tentações, superar o desânimo e perseverar na fé, mesmo diante de grandes dificuldades ou perseguições. Ele não é uma coragem comum, mas uma valentia que vem do alto, que nos sustenta mesmo quando nossas forças humanas estão esgotadas. A Bíblia também nos fala sobre isso em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem marcha convosco. Ele não vos deixará, nem vos abandonará. Também ouvimos sobre isso na Bíblia, no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. A fortaleza é dom daqueles que, como os mártires, permanecem firmes mesmo em face da morte, porque sabem que Deus é seu apoio e não os abandona. No Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1808, conseguimos ler: a fortaleza assegura, na provação, a firmeza e a constância na busca do bem. Ela chega ao ponto de ir até a renúncia e ao sacrifício da própria vida para defender uma causa justa. O dom da fortaleza nos ajuda a suportar os sofrimentos da vida sem perder a esperança e a agir com decisão e fidelidade nos momentos em que tudo parece nos desanimar. Santa Perpétua e Santa Felicidade, duas jovens mães, foram presas e martirizadas por não renunciarem à fé em Cristo. A fortaleza do Espírito Santo as sustentou até o fim. São Maximiliano Kolbe, no campo de concentração, ofereceu sua vida para salvar outro prisioneiro. Ele disse: o ódio não é uma força criativa, somente o amor é criativo. Esses santos não confiaram em si mesmos, mas no poder de Deus que os sustentava. Com o dom da fortaleza, vencemos o medo de testemunhar a fé no mundo. Suportamos provações, doenças, sofrimentos e até injustiças com paciência cristã. Não desistimos da vida de oração e santidade, mesmo quando nos sentimos secos ou abandonados. Somos capazes de perdoar, amar e servir, mesmo quando parece impossível. O dom da fortaleza nos lembra que não estamos sozinhos nas batalhas da vida. Deus nos dá sua força para que sejamos fiéis até o fim e não nos deixemos vencer pelo medo ou pela fraqueza humana. Ore comigo. Vinde, Espírito Santo, e derramai em mim o dom da fortaleza. Quando eu não tiver mais forças, sê a minha força, para que eu nunca abandone o caminho da cruz. O quinto dom do Espírito Santo é o dom da ciência, que nada mais é do que ver o mundo com os olhos de Deus.
O dom da ciência, diferente do conhecimento puramente humano ou científico, é a graça que o Espírito Santo nos dá para compreender a ordem da criação e enxergar todas as coisas à luz de Deus. Ele nos ajuda a perceber a presença do Criador em tudo e a discernir o que nos aproxima ou nos afasta dele. Ouvimos sobre isso na Bíblia, em Salmo, capítulo 14, versículo 2. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E também em Salmo, capítulo 25, versículo 12. Teme o Senhor, e Ele te instruirá no caminho que deves escolher. A ciência espiritual nos permite ver a beleza de Deus em sua criação, mas também reconhecer a fragilidade das coisas terrenas e a necessidade de buscar o que é eterno. O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 159, nos ensina: a fé e a ciência não podem se opor, pois ambas vêm de Deus. E também, nas catequeses de São João Paulo II sobre os dons do Espírito Santo, ouvimos sobre isso. O dom da ciência nos ajuda a julgar com retidão as coisas criadas e ver nelas o reflexo de Deus. Este dom nos leva a amar a criação sem idolatrá-la e a valorizar a ciência humana sem esquecer a verdade divina. São Tomás de Aquino, doutor da Igreja, é exemplo brilhante do dom da ciência. Ele escreveu exatamente sobre a harmonia entre a razão e a fé, sempre apontando para Deus como a origem de toda verdade. São Francisco de Assis via em todas as criaturas uma revelação do amor de Deus. Ele chamava o sol de irmão e a lua de irmã, reconhecendo a presença divina em toda a criação, mas sem jamais adorar a criatura no lugar do Criador. O dom da ciência nos ajuda a distinguir o que é passageiro do que é eterno, compreender que os bens da terra são meios, não fins, viver no mundo sem ser do mundo, assim como diz João, no capítulo 17, versículo 16. E, é claro, detectar com clareza quando algo, embora aparentemente bom, nos afasta de Deus. Com esse dom, também somos capazes de combater ideologias contrárias à fé, mostrando que a fé cristã não é inimiga da razão, mas sua mais alta realização. O dom da ciência nos convida a buscar a verdade com V maiúsculo, Jesus Cristo. Ele ilumina nossa inteligência, nos liberta do engano do mundo e nos conduz a uma vida de adoração ao único Deus verdadeiro. Ore comigo. Vinde, Espírito Santo, e infunde em nós o dom da ciência, para que possamos enxergar com clareza o que nos conduz a Ti e o que nos afasta da salvação eterna. O sexto dom do Espírito Santo é a piedade, que é amar a Deus como Pai e ao próximo como irmão. O dom da piedade não é apenas um sentimento religioso ou um comportamento devoto exterior. Pelo contrário, é um dom profundo que o Espírito Santo infunde em nossa alma para que amemos a Deus com ternura filial e vejamos em cada ser humano um verdadeiro irmão. A Bíblia nos ensina sobre isso em Romanos capítulo 8, versículo 15. Porque vós não recebestes um espírito de escravidão para recair no temor, mas recebestes um espírito de adoção filial, para a qual clamamos, Abba, Pai. E também ouvimos sobre isso em 1 João capítulo 4, versículo 20. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. A piedade nos leva a um relacionamento íntimo, amoroso e confiante com Deus, não por obrigação, mas por amor.
É a ternura que nos faz dobrar os joelhos em oração, amar os sacramentos e desejar com alegria fazer a vontade do Pai. O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1831, que fala sobre os dons do Espírito Santo, nos ensina: o dom da piedade suscita no cristão um efeito filial para com Deus, levando-o a adorá-lo com o amor de um filho. Ainda no Catecismo da Igreja Católica, porém desta vez, no parágrafo 2558, nos é ensinado: a oração é a elevação da alma a Deus, é a relação viva dos filhos de Deus com seu Pai infinitamente bom. Com o dom da piedade, orar deixa de ser um dever pesado e se torna um diálogo de amor, onde confiamos em Deus como um filho confia no Pai. São João Bosco, que sempre incentivou a devoção infantil e juvenil, dizia: a piedade é o primeiro passo da santidade. Ele ensinava os jovens a verem em Deus um Pai bom e nos outros jovens verdadeiros irmãos. Santa Teresa de Lisieux, doutora da Igreja, viveu plenamente esse dom. Seu caminho da infância espiritual mostra que a verdadeira piedade nasce da confiança total no amor de Deus, mesmo nas menores coisas do dia a dia. O dom da piedade nos conduz a amar a oração, o silêncio e a vida sacramental. Através do dom da piedade, também passamos a tratar a Deus com amor e não com medo. Passamos a perdoar os outros com facilidade, vendo neles filhos do mesmo Pai. Passamos a servir com generosidade, especialmente os mais pobres e necessitados. E, é claro, passamos a cumprir nossos deveres com doçura, sem reclamações. A piedade nos torna mais sensíveis à presença de Deus e mais misericordiosos com os outros. Quando o Espírito Santo infunde em nós o dom da piedade, ele nos transforma de servos teimosos em filhos amorosos. Esse dom nos aproxima do coração do Pai e nos torna canais do seu amor no mundo. Ore comigo. Vinde, Espírito Santo, e acendei em nossos corações o dom da piedade. Ensina-nos a amar a Deus com ternura filial e a acolher o próximo com misericórdia e compaixão. O sétimo dom do Espírito Santo é o temor de Deus, que é o respeito sagrado que brota do amor. O temor de Deus não é medo de um castigo, como se Deus fosse um tirano. Pelo contrário, é o dom que o Espírito Santo nos dá para que tenhamos um respeito profundo, reverente e amoroso por Deus, reconhecendo sua grandeza, santidade e justiça. É o temor de ofender a Deus, não porque temos medo do inferno, mas porque não suportamos a ideia de entristecer o nosso Pai, que é infinitamente bom. É o temor dos santos, que preferem morrer a cometer um só pecado. A Bíblia nos ensina em Provérbios capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Em Filipenses capítulo 2, versículo 12, nos é ensinado: trabalhai com temor e tremor pela vossa salvação. E em Salmo capítulo 128, versículo 1, nos diz: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Essas passagens mostram que o temor de Deus é um fundamento espiritual, pois leva a alma à sabedoria, à fidelidade e à santidade. O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1831, nos ensina: o dom do temor do Senhor inspira no cristão uma atitude de humildade e de submissão confiante diante de Deus. Também no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1453, que fala sobre a contrição imperfeita, nos é ensinado: o temor filial é compatível com o amor,
é o temor de separar-se daquele que se ama e que nos ama. O catecismo explica que este temor é filial, não servil. Ela é um freio contra o pecado, pois nos mantém em vigilância espiritual e humildade constante. São Luís Maria Grignon de Montfort dizia: o temor de Deus é o guardião da alma, ele a impede de cair no pecado. Santa Catarina de Sena escreveu: o verdadeiro temor de Deus expulsa o medo servil, pois nasce do amor. Os santos que mais amaram a Deus foram também os que mais o temeram no sentido mais puro, não por medo, mas por reverência santa e profunda. O dom do temor de Deus nos conduz a ter consciência constante da presença de Deus, fugir das ocasiões de pecado, cultivar o silêncio, a reverência e a adoração, confessar-se com frequência e sinceridade e ter uma alma vigilante e humilde. Esse dom é essencial nos tempos modernos, em que muitos banalizam o pecado e perdem o senso do sagrado. O temor de Deus é o dom que coloca o coração humano no lugar certo diante do Altíssimo. Ele não nos escraviza, mas nos liberta do orgulho, da presunção e da tibieza espiritual. É o dom que torna os santos verdadeiramente santos, porque amar a Deus é também temê-lo, e temê-lo é também amá-lo. Ore comigo. Vinde, Espírito Santo, e funde em nós o santo temor de Deus, que possamos viver em reverência, vigilância e amor constante, jamais ousando ofender aquele que tanto nos ama. Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com seus amigos, com sua família, com seus grupos de oração. Deixe o seu like, se inscreva no canal Passos de Misericórdia e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo que pode transformar almas. Agradeço profundamente por sua companhia até aqui. Que o Espírito Santo habite em seu coração, guie seus passos e fortaleça sua fé a cada dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até o próximo encontro.